A Fundação Pró-Memória de São Carlos foi criada oficialmente em 12 de julho de 1993, através da Lei Municipal 10.655. A Fundação nasceu da iniciativa de professores da Universidade Federal de São Carlos, em conjunto com voluntários e funcionários, tanto da universidade quanto da prefeitura. Entre eles estão os professores José Cláudio Barrighelli, Álvaro Risoli e o servidor municipal Júlio Roberto Ósio. O acervo histórico que hoje está aqui na Fundação Pró-Memória, ele começou a ser formado antes da existência da própria fundação. E eu entrei para trabalhar nesse acervo quando aqui era o Arquivo de História Contemporânea da Universidade Federal de São Carlos. Mas nesse começo, o acervo estava sendo formado. Então, qual era o nosso trabalho? A gente começou a fazer buscas em setores da prefeitura, setores da Câmara Municipal, para tentar trazer para cá a documentação histórica, porque estava no que eles chamavam até então de arquivo morto, era uma documentação que ainda não era mais usada, né? E que ficava encostada em porões, etc. Né? Então, o que a gente fez? A gente começou a recolher essa documentação, né? e trazer para cá. Então, o início foi bem assim, foi um trabalho braçal para tentar formar o acervo. O professor Barrighelli, que era o diretor, né, do acervo na época, ele dizia: agora, inicialmente, o que a gente vai fazer? Trazer documento aqui, como a gente encontrar, e ocupar os espaços aqui no prédio. E depois, posteriormente, a gente vai fazendo um trabalho mais fino, e isso vai acontecer depois. Então, inicialmente foi isso, né? Essa formação do acervo. O prédio aqui estava bem precário, assim, né? Chovia muito, tinha muitas telhas quebradas, chovia bastante dentro do prédio, mas, assim, o carinho, né, que todos cuidavam, porque, assim, uma coisa que é muito interessante na fundação é que todo mundo criava um amor, né? Adquiria um amor muito grande pelo arquivo mesmo, pelo acervo. Então, todos protegiam. Então, assim, quando tinha tempo de chuva, todo mundo já cobria com lona, deixava protegidas as caixas, os arquivos. Aí, então, em 2001, que se deu início realmente a uma estrutura pensando num corpo de funcionários próprios da Fundação Pró-Memória, para realizar realmente concurso público. Então aí foi quando se elaborou legislação, né, pensando mesmo num quadro de servidores para a Fundação. E aí em 2001, com a chegada da professora Marli Viana, da Ana Lúcia, tinha-se já esse trabalho, já tinha-se essa vontade de fazer a Fundação Pró-Memória crescer e se estruturar. Então aí elas já vieram, né? A Fundação veio a receber, sim, os duodécimos, ter seu orçamento próprio para começar a estruturar fisicamente o espaço, né? Com equipamentos, com mobiliários, e também começar a estruturar seu corpo técnico, né? Começar a realizar os concursos públicos. O objetivo da iniciativa foi reunir documentos públicos e privados que não contavam com nenhuma proteção ou cuidado, estabelecendo um arquivo público e histórico para esses acervos localizados. O projeto de lei que deu origem à Fundação foi encabeçado pelo vereador Azuaite Martins de França e endossado pelos vereadores em exercício em 1993. Já no governo Rubinho Massúcio, que tinha Romeu Aversa como secretário da Educação, eu entendi
e me entendi com o Romeu Aversa de estar propondo uma indicação. Isso foi no dia 31 de maio de 1993, uma indicação propondo a criação da Fundação Pro Memória. E isso veio acontecer mais tarde. O começo do Pro Memória foi um começo muito difícil. As administrações não botavam muita fé no que seria isso e na potencialidade que poderia ter uma instituição como essa. E o governo do ex-prefeito Newton Lima abraçou essa ideia, deu uma força maior ao Pro Memória do que vinha sendo dado. Mas eu posso dizer a vocês que o grande batalhador, o grande artífice dos momentos iniciais e os mais difíceis mesmo da Fundação Pro Memória foram trilhados pelo professor José Cláudio Barrighelli, que trabalhou no Pro Memória como seu diretor. A Fundação Pro Memória, com a competência de preservar e difundir o patrimônio histórico e cultural de São Carlos, é uma presença marcante, não só no momento de quando a lei foi criada, mas por toda a história da cidade de São Carlos, que já estava antecipada, e toda a história que virá após a criação da Fundação Pro Memória de São Carlos. Essa competência, essa qualidade do trabalho realizado pela Fundação Pro Memória em São Carlos, com as exposições, com os cuidados com o acervo, com toda a parte de documentação, com o cuidado com os museus, com todas as pesquisas que são feitas na nossa cidade, um trabalho assim de extrema competência, de extrema qualidade, preservando já o que existe da história de São Carlos e fazendo com que essa história se perpetue. Essa é uma contribuição muito importante. É uma conjunção de valores significativos que faz com que a cidade de São Carlos esteja tão importante, tão significativamente valorizada pelo seu acervo, pela sua história, por tudo de maravilhoso que já se produziu nessa cidade. A Fundação Pro Memória, ela faz eterna a história de São Carlos. A legislação relacionada à Fundação foi consolidada nos anos seguintes e estruturou a instituição como a conhecemos hoje. Assim, a Pro Memória definiu suas 3 missões principais: reunir, preservar e disponibilizar os documentos advindos dos poderes municipais e da administração pública, além de documentos particulares; organizar, pesquisar e divulgar a história local e conservar os patrimônios materiais e imateriais da cidade. Eu comecei na Fundação Pro Memória em 2004. Sou fruto do primeiro concurso da Fundação Pro Memória e comecei com outros profissionais técnicos que naquele momento, né, que eram os arquitetos, eu era historiadora, havia o pessoal que tinha vindo para trabalhar no arquivo e tudo mais. Quando a gente chegou aqui, havia já desenhada a missão institucional, né, quais eram as linhas de trabalho que a gente ia ter. Por um lado, tinha a questão do arquivo, da documentação, do trato com essa documentação. Junto a isso, havia toda uma parte de pesquisa, história local, patrimônio local, o próprio trato do acervo também, né, no que diz respeito à sua historicidade e tudo mais, que foi para a área que eu vim, né, que é a área de pesquisa. E havia também o trabalho sendo feito em relação ao patrimônio, principalmente patrimônio construído. Mas a missão, ela está sempre na cabeça da organização, qualquer organização que a gente faça aqui dentro. Esses 3 pilares, que é, no final das contas, os acervos, a pesquisa e o patrimônio, eles estão na cabeça de todos os profissionais aqui dentro para desenvolver seus trabalhos. E isso, na verdade, assim, não é um amarre, na verdade, porque ele te dá N possibilidades de trabalho, inúmeras possibilidades de produção de material, de abordagens e tudo mais. Então, assim, os pilares institucionais, na verdade, eles te possibilitam alcançar São Carlos de várias formas diferentes.
A partir do começo da década de 2000, a Fundação Promemória também passou a realizar seus próprios concursos públicos para a contratação de funcionários técnicos e administrativos. Aqui na Promemória, a gente tem uma equipe de 5 pessoas, né, que fazem parte da manutenção. Então, serviços gerais e manutenção a gente faz junto. A gente teve um treinamento para poder diferenciar, né, como é feito o serviço em uma sala de arquivo, em um local comum. Por isso que aqui é um pouco diferente de outros lugares. Então, aqui a gente tem um cuidado todo especial com os arquivos, com as salas de reserva técnica, né, que são guardados os objetos do museu, e biblioteca. Então, cada espaço tem o seu jeito próprio, né, para ser feita a limpeza. E a gente cuida também do Maria Fumaça, do bonde, né, fazemos sempre uma manutenção geral, pensando sempre na preservação do bem. Então, a gente sempre faz curso, né, de especialização para aprender por que é feito, né, e como é feito e por que é feito, né, esse tipo de higienização. Meu nome é Rogério, eu sou técnico em informática da Fundação Promemória há praticamente 15 anos. Meu trabalho aqui é basicamente o trabalho de um técnico em informática em qualquer lugar. É aquele negócio de apagar incêndio, ou seja, a manutenção preventiva e corretiva dos computadores, periféricos de rede, website, internet, todo esse tipo de coisa. O diferencial aqui é a parte de bancos de dados. Por quê? Banco de dados é banco de dados. Porém, como nós temos questões históricas, de patrimônio, de arquivo, tudo tem que ser muito bem estudado antes. Tem normas para serem seguidas e a gente precisa estudar o caso antes. Não é apenas manter os computadores funcionando, mas ter esse diferencial, que é participar da criação dos bancos de dados, principalmente, e ver esse resultado ser entregue para a população depois. À medida que o consulente precisa, a gente faz um banco que agiliza a pesquisa para o documento ser encontrado rapidamente e a demanda do consulente ser plenamente satisfeita. É basicamente isso. A Fundação está sediada na Estação Ferroviária de São Carlos desde os anos 1990. Em 2012, a Prefeitura Municipal e a Promemória oficializaram a cessão do prédio junto ao IPHAN e ao Governo Federal. Em seguida, foi repassada à Promemória a gestão oficial da estação. O prédio onde a Fundação Promemória está instalada atualmente pertence à União. Por meio de um termo de cessão de uso gratuito, foi passado ao município esse uso. Posteriormente, foi elaborado um termo de cooperação entre o município e a Fundação Promemória, no qual a Fundação ficou responsável por toda a manutenção do prédio. Então, impedir invasões, depredações, realizar todas as reformas e obras necessárias para essa manutenção, e o município repassa recursos para conseguir esse objetivo. Sob gestão da Fundação, o prédio foi tombado pelo Estado e pelo município, sendo um patrimônio paulista reconhecido, demonstrando mais uma vez a importância da Fundação para sua conservação e manutenção, administrando as adequações dos espaços para novos usos e a ampliação da sua acessibilidade. A Estação Ferroviária de São Carlos, ela foi inaugurada no final do século XIX e passou por uma grande transformação em 1908, quando ela ganha essa feição que ela tem hoje em dia. Passou por vários momentos de sua história ao longo do século XX e no começo do século XXI, em 2016, ela foi tombada em nível municipal. Em 2019 foi tombada também em nível estadual, que demonstra a grande importância que o prédio possui para a cidade, não só para a cidade em nível local, mas também estadual. Mas o que é tombamento? Tombamento muitas vezes é confundido até com a questão do próprio patrimônio histórico. O tombamento ele impede legalmente que o bem seja demolido,
seja mutilado, seja depredado. Qual é o objetivo? O objetivo é que esse bem permaneça no tempo e possa ser usufruído por outras gerações, pelas novas gerações. Com o passar dos anos, a instituição ampliou a produção de exposições, documentários e diversos materiais sobre a história e patrimônio local, voltados para públicos diversos, entre os são-carlenses, visitantes, estudantes e pesquisadores. Nós iniciamos a pesquisa, como a pesquisa histórica, né, sobre São Carlos, como uma pesquisa acadêmica, né? A gente inicia com uma pesquisa de documentação, uma pesquisa bibliográfica, mas a gente tem o compromisso de levar todas essas informações para um público geral, para toda a cidade, para que a gente possa também levar todo esse nosso conhecimento que nós estamos produzindo para os mais diversos públicos. Então esse é um compromisso da Fundação Promemória através da pesquisa e da divulgação dessa história. Então essa pesquisa, que inicialmente é acadêmica, ela depois vai se transformar num livro, numa publicação que pode ser distribuída pelas escolas ou numa exposição que vai estar aberta também para os mais diversos públicos, para que essa história seja difundida e esse patrimônio nosso continue sendo preservado. E eu sempre digo, assim, com todo mundo que eu converso, que pergunta um pouco da minha trajetória nas ciências sociais, eu digo que foi um divisor de águas para mim, né? Enquanto cidadão de São Carlos e também enquanto pesquisador. Eu já tive experiências anteriores com relação à pesquisa e aqui foi o único local que eu encontrei um acervo disponível para o público, estruturado, todo catalogado, todo organizado, que é uma coisa que, assim, é difícil encontrar em outras cidades do interior paulista. E boa parte do acervo está em acervos privados, então você acaba não tendo acesso a tudo, ou esse acesso é prejudicado, né, por conta das pessoas que são donas desses acervos. Então, para mim, foi assim, um ponto muito positivo e que eu sempre divulgo para todo mundo que queira fazer pesquisa a respeito de São Carlos. Mais recentemente, a Fundação Promemória ampliou sua atuação nas diferentes mídias sociais: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, visando difundir suas pesquisas e o conhecimento por ela produzido. Recentemente, a Fundação Promemória ampliou sua atuação nas mais diversas mídias sociais, como Facebook, o Instagram, o YouTube e o TikTok. No Facebook, fazemos postagens diárias com textos interessantes e curiosos, e a interação com o público é muito grande, o que percebemos através dos comentários, dos likes e dos compartilhamentos. As redes sociais também são utilizadas para compartilharmos tudo o que acontece aqui na Fundação Promemória, que são N coisas, acontecem muitas coisas, como recebimento de acervo, visitas de escolas, visitas do público em geral, eventos como o ferromodelismo, que já é tradicional aqui na cidade. Um destaque importante são os palestras da Fundação Promemória, que são vídeos que fazemos ao vivo, entrevistando convidados sobre assuntos da história de São Carlos e que são posteriormente vinculados pelos nossos parceiros. Por fim, também estamos presentes nas novas redes, como o TikTok, que é uma rede que concentra os mais jovens, provavelmente de corpo e de alma, onde trazemos vídeos curtos com muitas curiosidades sobre a história de nossa cidade. A Fundação ainda conta com uma editora própria, que publica não apenas seus livros, mas de pesquisadores externos e instituições parceiras, que tenham trabalhos relevantes sobre São Carlos, sua história e patrimônio. A editora da Fundação Promemória foi criada no ano de 2008, com o objetivo de divulgar conteúdos sobre a história local, suas memórias e também sobre o patrimônio cultural do município. Desde sua criação, foram publicados 28 títulos sobre a história da cidade, que em sua maioria são de autoria da própria instituição. A editora também abre espaço para autores externos, cujos trabalhos são relevantes e pertinentes à área de atuação da Fundação Promemória. É importante ressaltar que os trabalhos submetidos para publicação passam por uma análise prévia da comissão editorial.
A instituição investe na produção de conteúdos com qualidade, direcionados para vários segmentos da sociedade, o que corresponde com a postura da editora, que é divulgar e difundir o conhecimento sobre São Carlos. A primeira grande ação da Fundação Promemória foi a organização do Arquivo Público e Histórico. Até hoje, este é um dos trabalhos mais reconhecidos, não apenas pela preservação, a organização e a catalogação dos acervos públicos e privados, mas pela potencialidade desses documentos na ampliação do conhecimento sobre a cidade de São Carlos. O acervo da Fundação Promemória é composto por uma diversidade de tipos documentais. Então, nós temos aqui processos administrativos da Prefeitura, documentos da Prefeitura e da Câmara desde o início da cidade, processos cíveis e criminais, um grande acervo fotográfico e também documentos de cartório, são processos de habilitação de casamento e óbitos. Nós somos procurados por todo tipo de cidadão, desde aquele cidadão que quer regularizar seu imóvel e precisa consultar um processo administrativo, pesquisadores, acadêmicos que fazem diversos trabalhos estudantis. Nós temos uma demanda muito grande por pesquisa de documentos para a dupla cidadania. São pessoas que estão buscando cidadania italiana, portuguesa e de outras nacionalidades também. E nós fazemos uma média de 250 atendimentos por mês. E nosso desafio maior é poder disponibilizar esses documentos e todos esses dados para que as pessoas possam usar em qualquer parte do mundo. Eu fico com a parte como técnica responsável pela parte de organização dos acervos e também depois pela parte da digitalização, né, desses acervos, dessa documentação. Então eu acho que é interessante assim ressaltar o quanto que eu acho que a Fundação, juntamente com os outros departamentos, os outros técnicos, né, a gente tem esse envolvimento, a gente conversa, fazemos cursos, promovemos a Semana Nacional de Arquivos aqui também. O quanto que esse trabalho cresceu e o quanto que isso, né, é importante a gente enfatizar que quanto melhor essa aplicação, melhor esse uso dessas metodologias, desse mapeamento, toda essa parte a gente garante de fato mesmo, né, que a informação que vem contida na documentação, ela chegue para as pessoas, chegue para a população. O Museu de São Carlos, nascido em 1951, tem uma história longa e complexa. Em 2012, o órgão passou a ser gerido pela Fundação Promemória e iniciou um processo de modernização e profissionalização de seu pessoal, com investimentos nos cuidados com o acervo e ampliação do potencial educativo e de acessibilidade. O Museu de São Carlos é um museu municipal de caráter histórico e que é administrado pela Fundação Promemória de São Carlos desde 2012. Bem, esse local que nós estamos agora é a reserva técnica, onde nós armazenamos todo o acervo que o museu possui. Hoje o museu conta com 7.000 itens. São objetos de diversas tipologias, objetos pecuniários, objetos de comunicação visual, sonora, escrita e de telecomunicação, objetos de caça e guerra, objetos de atividade artística, também científica. Meu trabalho no museu, eu tenho focado na conservação do acervo, né, na gestão desse acervo, que precisa de alguns cuidados. Enfim, esse ano eu tenho uma programação que a gente vai começar a higienizar todo o acervo e também fazer o laudo técnico de cada um dos objetos, do seu estado de conservação. Vamos também começar a fotografar, porque a gente tem parte do acervo está fotografado, outra parte ainda não. Bem, esse tem sido o meu trabalho neste momento aqui no Museu de São Carlos. Meu nome é Jéssica, eu sou educadora aqui do Museu de São Carlos e da Fundação Promemória e estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho do educativo. O educativo ele recebe turmas que podem ser desde o ensino fundamental, o ensino médio e da graduação também, para contar um pouquinho sobre a história da cidade principalmente. Então a gente usa os recursos do museu e da fundação também, de todo o acervo que a gente tem disponível para conseguir fazer essas visitas e esse trabalho. Pós-pandemia, a gente tem ampliado
o trabalho que é feito aqui. E recebemos diversos tipos de público mostrando a preservação, tanto dos documentos, objetos e prédios históricos aqui da cidade. A preocupação com prédios históricos e patrimônios materiais esteve presente na Fundação desde os anos 1990, mas somente na década de 2000, com a consolidação de leis de proteção ao patrimônio construído, que a Fundação Promemória passou a atuar diretamente na preservação. Um dos trabalhos da Fundação Promemória é lidar com a legislação municipal de proteção ao patrimônio edificado. São Carlos tem uma legislação municipal específica para o patrimônio da cidade. E em 2005 e 2006 foi consolidada essa legislação através do plano diretor e da planta genérica de valores, que delimitou uma poligonal histórica no centro da cidade, onde estão concentradas a maioria dos edifícios históricos e de importância patrimonial para a cidade. A legislação municipal de São Carlos vem servindo de modelo para outras cidades que nos procuram para conhecer mais dessa legislação específica e poder implantar de alguma forma em suas cidades. São Carlos é um exemplo, como cidade média, de ter essa legislação específica e possuir um órgão específico para a defesa e proteção do patrimônio histórico e cultural. A Fundação Promemória conta com uma equipe técnica e administrativa preparada para os trabalhos aqui desenvolvidos, muitos deles específicos à sua área de atuação, como o trato com acervos, contratações de serviços na área de preservação e produção cultural. Todos seus servidores, passados e atuais, são determinantes para o trabalho e sucesso da Fundação Promemória. 30 anos, um marco de sucesso. A Fundação Promemória, ao longo desses 30 anos, vem sendo construída com muito trabalho, dedicação e carinho das equipes e servidores que por aqui passaram e os que permanecem. A Fundação busca investir nesses profissionais, tornando suas atividades mais produtivas e prazerosas. A Fundação é reconhecida por muitas instituições e outras cidades, uma vez que a Promemória é um órgão que não existe em muitas outras cidades do interior, mas com o trabalho incansável, conseguimos mostrar que é possível preservar toda a história local e o seu patrimônio. A gestão atual busca consolidar todo esse trabalho, junto à administração local, às redes sociais e principalmente à população do município, para que muitos outros 30 anos aconteçam e sejam celebrados.